Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Kelly Ames, meu RU, Registro Universitário, que funciona como um código de identificação, é 2071410, estudo na Uninter, Centro Universitário Internacional, do Polo Cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso. Estou cursando licenciatura em Pedagogia, graduação. Eu, juntamente das colegas Angélica Benkovitz e Sioneide Santos, estamos realizando estágio híbrido de extensão e ensino médio, versão online, na matéria de Sociologia. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa a vocês por barulhos e imprevistos que venham a acontecer que estejam fora do nosso controle. Peço a compreensão de todos. Agora vamos ao tema, a Sociologia aplicada no Brasil, inserindo seus tópicos. Vamos começar falando sobre o início da Sociologia no Brasil. A Sociologia no Brasil teve início nas décadas de 1920 e 1930, quando estudiosos e pensadores passaram a se dedicar a pesquisas sobre a formação da sociedade, assuntos como escravatura, abolição, estudos sobre índios e negros, análises sobre o processo de colonização. A compreensão desses temas foram importantes na formação da sociedade brasileira. No ano de 1960, a sociologia passou a se preocupar com assuntos relacionados a trabalho, salários, jornada de trabalho, organizações e condições dos ambientes de trabalho, relações entre empregados e empregadores. No mesmo ano, houve uma preocupação nos debates sociológicos, abordando assuntos de reforma agrária, problemas políticos e sociais. Em 1964, os sociólogos que estudavam a sociedade brasileira passaram a se dedicar a estudar problemas políticos e econômicos ocorridos no país. Tais problemas surgiram no período militar, entre 1964 até 1985 no Brasil. Vamos falar agora dos principais sociólogos da época. Os principais sociólogos foram Florestan Fernandes, foi fundamental no desenvolvimento e orientação de pesquisas do processo de industrialização e mudanças sociais no Brasil. Darcy Ribeiro, antropólogo, escritor e político brasileiro, que desenvolveu trabalhos nas áreas de educação, sociologia e antropologia. Também fez pesquisas sobre aspectos relacionados aos indígenas, com observações antropológicas. Gilberto Freire, reconhecido como um dos maiores nomes da sociologia no Brasil. Suas pesquisas trazem temas como Portugal, o mundo ibérico e a presença portuguesa dos trópicos. Seus objetivos eram mostrar o papel dos portugueses na formação da civilização moderna através da colonização. Sérgio Buarque de Holanda traz obras como Raízes do Brasil, Cultura Brasileira e o Processo de Formação da Sociedade. Caio Prado Júnior publicou A Formação do Brasil Contemporâneo, com o tema A Formação da Sociedade e o Povo Brasileiro desde a chegada dos portugueses ao Brasil. A sociologia teve suas origens em países da Europa. A sociologia foi reconhecida no Brasil no final do século XX, inserida no ensino médio e depois no ensino superior. Agora nós vamos falar sobre a regulamentação da sociologia quando ela foi reconhecida legalmente nas escolas e no ensino superior. Desde sua primeira inserção como disciplina da atual educação básica na década de 1920, a sociologia viveu momentos de permanência e de ausência em diferentes etapas. Entre 1925 a 1942, houve uma fase de crescimento de sua inserção. Então, quando ela foi inserida nas escolas e no ensino superior, houve um crescimento. De 1942 a 1971, quando a sociologia é inserida dentro dos currículos. De 1971 aos anos 80, período de reclusão da disciplina aos meios acadêmicos. Então, foi quando ela foi retida nos meios acadêmicos. Dos anos de 1980 aos dias atuais, houve uma etapa de luta pela reintegração da disciplina na grade curricular, sendo regulamentada pela Lei 11.684 de 2008. Com o golpe de 1964, a sociologia perdeu espaço,
sendo considerada sinônimo de comunismo, seu ensinamento passa a ser visto como aliciamento político, sendo a disciplina considerada perigosa nas escolas. Por que a disciplina passou a ser considerada um perigo, uma ameaça nas escolas? Porque era de interesse do comunismo que os estudantes permanecessem na ignorância, sem informação, que eles não criticassem o que estava acontecendo na sociedade, que eles não questionassem o que estava ocorrendo, porque era de interesse do comunismo continuar mandando na sociedade. Na década de 70, foi marcada pelo movimento de redemocratização no Brasil, o que levou a mudanças na educação. Em 1982, é lançada a Lei 7.044, que retira a obrigatoriedade do ensino profissionalizante no ensino médio, possibilitando a introdução de novas disciplinas, reaparecendo nesse cenário a sociologia e a filosofia. Nos anos de 1988, é marcada a promulgação da nova Constituição Brasileira, trazendo avanços no contexto educacional, sendo a educação considerada direito de todos. Então, todas as pessoas, sejam crianças, adolescentes ou adultos, têm acesso à educação. E as crianças e adolescentes que são impedidas de ter acesso à educação, os responsáveis podem ser punidos, haja vista ser uma lei imposta à educação. Em 20 de dezembro de 1996, foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Federal número 9.394 de 96. Foi no ano de 2008, através da sanção da Lei Federal 11.684 de 2008, que alterou o artigo 36 da LDB, a sociologia passou a ser disciplina obrigatória na educação básica através da Lei 11.684 de 2 de junho de 2008, que alterou o artigo 36 da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional para incluir a sociologia como disciplina nos currículos do ensino médio. Agora, nós vamos falar sobre o professor de sociologia e seu problema para ministrar a aula dentro da escola, que vem a ser o seguinte: o professor de sociologia, aprofundado e especializado na matéria, vem sofrendo prejuízos, uma vez que o governo federal, para conter gastos, contrata professores com conhecimentos superficiais, despreparados para ministrar a aula. E isso traz prejuízo tanto para os alunos quanto para os professores, uma vez que esses alunos não têm informações detalhadas sobre a sociologia. E compete também falar que o tema de sociologia é muito extenso, então tem que se aumentar a carga horária e os conteúdos devem ser passados gradativamente, ou seja, aos poucos, para que os alunos tenham acesso à informação do que se passa na sociologia e assim possam aprender e trocar informações com o professor. Agora vamos falar sobre Augusto Comte e Emily Durkheim. Embora Augusto Comte seja considerado tradicionalmente o pai da sociologia, foi Emily Durkheim que a sociologia passou a ser considerada uma ciência com metodologia. Então foi Emily Durkheim que considerou a sociologia como ciência e utilizou como ferramenta a metodologia para estudar as ciências sociais. O objeto de estudo eram fatos sociais que poderiam ser estudados objetivamente como coisas. Foi possível romper a tendência dominante e reduzir os fenômenos sociais, experiências sociais individuais. Para o autor, a vida social era regida por leis e princípios a serem descobertos com base em métodos associados às ciências naturais. Utilizando as regras do método sociológico, a sociedade poderia ser classificada como objeto legítimo de estudo, com natureza e dinâmicas próprias. Durkheim é considerado o pai fundador da sociologia da educação. O autor defende o argumento de que a educação se organiza enquanto instituição para realizar uma função moralizadora da sociedade. A educação teria o papel de garantir a manutenção de laços sociais na sociedade moderna através do desenvolvimento de 3 funções:
senso da disciplina, pertencimento ao grupo e autonomia individual dos sujeitos. Entre os 3 principais fundadores da sociologia, Durkheim foi o que mais aprofundou os estudos sobre o desenvolvimento educacional. Contudo, Karl Marx e Max Weber incluíram a educação como ponto de reflexão em suas teorias sobre a sociedade. Para Marx, a burguesia utilizava a educação como forma de reprodução ideológica de seus interesses, tendo o papel de reproduzir a opressão e a emancipação do indivíduo. Para Weber, a educação enquanto racionalidade instrumental de dominação burocrática era fonte de um novo começo de controle, sendo fator de seleção e estratificação social. A educação é responsável pela transmissão de valores e objeto de transformação social. A sociologia da educação tem como objeto de estudo a escola, suas relações, sendo importante na construção escolar como uma instituição social, capacidade de oferecer elementos para a construção do conhecimento sobre a sociedade. Compete também falarmos sobre o cidadão. O cidadão, para que ele possa tornar-se de fato um cidadão, ele deve ter noção sobre sociedade, sobre o que se passa na sociedade, na realidade social. A sociologia também estuda fatos, fenômenos sociais, e a sociologia trata os seguintes assuntos: fatores econômicos, fatores políticos, fatores ambientais, combate à violência, etnia, racismo, preconceito, desigualdades sociais, conflitos sociais. Trata tudo o que acontece dentro da sociedade que é interesse do cidadão. Vamos falar agora sobre a sociologia no Brasil, experiências no ensino médio. Como na França de Émile Durkheim, os primeiros passos da sociologia no Brasil, em termos institucionais, corresponderam a iniciativas para a inclusão dessa disciplina no ensino secundário. A primeira tentativa ocorreu em 1890, logo após a proclamação da República, com a reforma educacional de Benjamin Constant, que defendia o ensino laico em todos os níveis. O ensino secundário tinha por objetivo a formação intelectual dos jovens fora do contexto religioso que era predominante então. Mas sem nunca ter sido incluída nos currículos escolares, a sociologia foi eliminada pela reforma Epitácio Pessoa em 1901. Somente em 1925, ou seja, 24 anos depois, a sociologia retornou ao currículo do ensino secundário por meio da reforma Rocha Vaz, que tinha os mesmos objetivos de Benjamin Constant. Em decorrência dessa reforma, o Colégio Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro, implantou a sociologia regularmente no seu currículo. Em 1928, a disciplina foi introduzida nas escolas de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Desde 1925, podem-se destacar alguns intelectuais que contribuíram para o ensino da sociologia no ensino secundário, lecionando e escrevendo manuais para esse nível. São eles: Fernando de Azevedo, Gilberto Freire, Carneiro Leão e Delgado de Carvalho, em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Eles tinham por objetivo preparar intelectualmente os jovens das elites dirigentes, elevando o conhecimento daqueles que chegavam às escolas médias. Esses autores, em sua maioria, foram influenciados pela sociologia desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos. Em 1931, a reforma de Francisco Campos no governo de Getúlio Vargas introduziu a sociologia nos cursos preparatórios ao ensino superior nas faculdades de Direito, Ciências Médicas, Engenharia e Arquitetura, além de mantê-las nos cursos normais. Oficialmente extinta do currículo do ensino médio nos anos de 1940, a sociologia voltou a marcar presença em um ou outro estado da federação, de modo intermitente, na década de 1980. Na década seguinte, organizações representativas
de sociólogos de várias tendências, assim como pequenos grupos nas universidades do país, começaram a desenvolver um movimento em defesa da obrigatoriedade do ensino da sociologia no nível médio, considerando que os conteúdos dessa disciplina contribuem para a formação do jovem estudante, de acordo com as orientações curriculares para o ensino médio. O movimento estendeu-se ao início do século XXI, conquistando o apoio de instituições de ensino, associações científicas, intelectuais, sindicatos e associações de categorias profissionais. Finalmente, pela Lei nº 11.684, de 2 de junho de 2008, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a sociologia retornou oficialmente e obrigatoriamente ao currículo do ensino médio brasileiro. Agora nós vamos falar da sociologia no ensino superior. As primeiras décadas do século XX. Nas primeiras décadas do século XX, a sociologia estava presente de forma embrionária em vários estados brasileiros, mas se desenvolveu de modo mais consistente no Rio de Janeiro e em São Paulo, que passavam por um processo de industrialização e urbanização crescente desde o final da década de 1910. Essas transformações da estrutura econômica e social repercutiram nas esferas culturais e educacionais, propiciando um crescente interesse pelos estudos científicos da realidade social da época. Em decorrência disso, foram publicados importantes trabalhos que contribuíram para o desenvolvimento das ciências sociais no Brasil. Uma das preocupações dos pensadores daquele período era a busca do entendimento do Brasil por meio de seus componentes históricos, tendo por base a muitas vertentes europeias e estadunidenses das ciências humanas. Esses pensadores defendiam a ideia de que havia uma ligação entre o passado colonial e a configuração social em que viviam. Para eles, esse condicionamento do passado deveria ser superado para que o país saísse do atraso. As preocupações desses pensadores giravam em torno do futuro do Brasil e das possibilidades de mudança social e das resistências a elas. Entre eles, podemos citar Francisco José de Oliveira Viana, Caio da Silva Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Fernando de Azevedo. Podemos afirmar que foi nas décadas de 1920 a 1940 que a sociologia fincou alicerces no Brasil, ou seja, quando a sociologia de fato se firmou no Brasil. Nesse período, procuravam-se definir mais claramente as fronteiras entre a sociologia e as áreas dos conhecimentos afins, como a literatura, a história e a geografia, e institucionalizou-se o curso de sociologia em faculdades. Foram fundadas a Escola Livre de Sociologia e Política em São Paulo em 1933 e as universidades de São Paulo e do Distrito Federal, esta última no Rio de Janeiro, respectivamente em 1934 e 1935, nas quais foram instituídos cursos de ciências sociais. Os professores estrangeiros que vieram ao Brasil para trabalhar nessas universidades contribuíram de modo significativo para o desenvolvimento da sociologia no Brasil. Entre eles podemos citar Donald Pearson, Alfred Handcliffe Brown, Claude Lévi-Strauss, George Gurvitch, Roger Bastide, Charles Morazet, Jacques Lambert e Paul Arbose Bastide. A revista Sociologia da Escola Livre de Sociologia e Política foi um exemplo de produção sociológica da época, criada em 1939 e publicada em 1981, em São Paulo. Constituiu um verdadeiro marco de estudo, pesquisa e divulgação das ciências sociais no Brasil. De 1940 a 1960. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, até meados da década de 1960, disseminaram-se as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras no Brasil, em universidades ou fora delas, e a Sociologia passou a fazer parte do currículo dos cursos de Ciências Sociais ou apresentar-se como disciplina obrigatória em outros cursos. Uma nova geração de cientistas sociais passou a ter presença marcante no Brasil.
Entre eles podemos citar Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Juarez Rubens Brandão Lopes, Alberto Guerreiro Ramos, Luiz Aguiar da Costa Pinto e Hélio Jaguaribe, que influenciaram muitos cientistas sociais em todo o território nacional. Os principais temas de pesquisas, análises e discussões nesse período foram imigração e colonização, estudos de comunidades, educação, folclore, questão rural e urbana, teoria e método das ciências sociais, estratificação e mobilidades sociais e sociologia da arte e da literatura. Cabe um destaque para o tema das relações étnico-raciais envolvendo a questão do negro no Brasil, graças a um projeto de pesquisa financiado pela Unesco. Nesse período, a sociologia tornou-se disciplina hegemônica e no quadro de ciências sociais no Brasil, e a primeira a formar uma escola ou uma tradição em São Paulo, tendo em Florestan Fernandes um de seus mentores. De 1960 a 1980, a consolidação da sociologia no Brasil. Mesmo com a presença da ditadura militar no Brasil, a partir de 1964, a sociologia começou a se expandir, principalmente nos grandes centros urbanos, e a relacionar-se com outros campos das ciências humanas. As discussões sobre o processo de industrialização crescente no país foram o centro das atenções. Um dos temas de discussão era o desenvolvimento, incluindo as teorias de dependência e de modernização. Outros temas de debates e pesquisas da época foram o trabalho industrial e o sindicalismo, a formação da classe trabalhadora, a urbanização crescente e as transformações no campo, o êxodo rural, os problemas da marginalidade social, a presença do capital estrangeiro e a indústria nacional. A questão educacional também esteve presente, pois de alguma forma os problemas sociais estavam vinculados à precariedade da educação. Foram bastante debatidos ainda o autoritarismo, principalmente depois do golpe militar de 1964, e o planejamento fazendo-se uma interface com a ciência política. Além disso, destacaram-se nesse momento os estudos sobre a América Latina. Em razão desses debates, foram incluídas nas universidades disciplinas como Sociologia do Desenvolvimento, Sociologia Urbana, Sociologia Rural, Sociologia Industrial e do Trabalho, incluindo a questão sindical, Sociologia do Planejamento, Sociologia da Educação e da Juventude e a Sociologia da Arte e Literatura. Além disso, foram publicados vários livros sobre os tais assuntos. Muitos foram os estudiosos que, em diferentes áreas do pensamento sociológico, desenvolveram pesquisas nas décadas de 1960 e 1970. Relacionamos a seguir alguns dos que formaram a segunda geração dos sociólogos no Brasil: Otávio Ianni, Fernando Henrique Cardoso, Leôncio Martins Rodrigues, Elite Safiotti, Maria Alice Mencarini Forrac, Maurício Transtenberg, Francisco de Oliveira, Luiz Pereira, Luiz Eduardo Vanderlei, José de Souza Martins, Gabriel Cole, Roberto Schwartz, Edith Rugai Bastos, Luiz Werneck Viana e Simon Schwartzman. Diversificação da sociologia no Brasil, ou seja, a diversidade da sociologia no Brasil. A partir da década de 1980, ampliou-se os cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado em ciências sociais, e em particular de sociologia em todo o território nacional, elevando o número e nível e em qualidade das pesquisas e do ensino da área. Os estudos sociológicos passaram a ser mais específicos nos últimos anos. Houve uma fragmentação dos temas, objetos como violência, gênero e sexualidade, corpo e saúde, religião, cotidiano, comunicação, informação, indústria cultural, representações sociais, consumo, cidadania, direitos humanos, questão ambiental, globalização, ciências e tecnologia, urbanização, juventude, família, trabalho, classes e mobilidade social, questões étnico-raciais,
Estado e sociedade civil. Então, são as diversificações que a sociologia trata. São os diversos temas que a sociologia trata dentro da sociedade. Novas gerações de sociólogos se formaram nas universidades em quase todos os estados da federação e há centros de ensino e pesquisa na maioria das universidades, disseminando-se assim a formação de sociólogos sobre influências diversas. A formação em sociologia, que havia começado em São Paulo e no Rio de Janeiro na década de 1930, expandiu-se para todo o território nacional em pouco mais de 50 anos. Vamos falar agora sobre os movimentos sociais ocorridos no Brasil. Período colonial. Durante o período colonial, os movimentos sociais mais significativos foram dos indígenas e dos africanos escravizados. Além desses, ocorreram vários movimentos políticos, dois pela independência do Brasil. Movimentos indígenas e de escravos. Os povos indígenas lutaram do século XVI ao século XVIII para não serem escravizados e para manter suas terras e seu modo de vida. Os escravos africanos também não ficaram passivos diante das condições em que viviam. As principais formas de resistência que eles utilizaram foram as revoltas localizadas e a formação de quilombos, que existiram do século XVII até o fim da escravidão. O maior e mais significativo quilombo foi o de Palmares, que se localizava no atual estado de Alagoas. Ele começou a se formar por volta de 1630, mantido até 1694. Abrigou 20.000 a 30.000 habitantes. Outros grandes quilombos se formaram em diferentes épocas e lugares da colônia. Movimentos pela independência. No período colonial, entre os conflitos e revoltas motivados pelas políticas metropolitanas, dois movimentos se destacaram por propor a independência do Brasil em relação a Portugal, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Ambos tinham por base as ideias disseminadas pela Revolução Francesa, mas havia diferenças em seus objetivos. Os inconfidentes mineiros propunham a independência e um governo republicano, mas não o fim da escravidão. Já os conjurados baianos defendiam a independência e o fim da escravidão, um governo republicano, democrático, com liberdades plenas, o livre comércio e a abertura dos portos. Esses movimentos foram reprimidos de modo violento e seus líderes presos, degradados ou enforcados. Período monárquico. No período monárquico, entre 1822 e 1889, ocorreram movimentos pelo fim da escravidão e contra a monarquia, tendo como objetivo a instauração de uma república no Brasil ou proclamação das repúblicas isoladas. Ocorreram ainda os movimentos em que se lutou por questões específicas, contra as decisões vindas dos governantes percebidas como autoritárias. Os mais expressivos estão indicados a seguir. Todos esses movimentos foram reprimidos violentamente. A ideia do governo em vigor era torná-los exemplos a não seguir. Revoltas regionais. 3 movimentos regionais podem ser tomados como exemplos de revoltas contra políticas governamentais específicas: a Revolta Ronco da Abelha, a Revolta do Quebra-Quilos e a Revolta das Mulheres. A primeira ocorreu em 1851, com manifestações em várias províncias do Nordeste contra o decreto que exigia o registro civil de nascimentos e óbitos. Dizia-se que era uma forma de escravizar os recém-nascidos. A Revolta do Quebra-Quilos começou na Paraíba, em 1874, e se alastrou por todo o Nordeste, motivada pelas arbitrariedades dos cobradores de impostos
e pela imposição de novos padrões de pesos e medidas de acordo com o sistema decimal. A Revolta das Mulheres ocorreu em 1875, em várias províncias do Nordeste. Tinha como alvo um decreto que alterava a forma de recrutamento para o serviço militar. De caráter mais amplo, separatista, foi um movimento que teve início no Rio Grande do Sul em 1835 e prolongou-se até 1945, conhecido como a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Caracterizou-se como antimonarquista. Os farrapos, como ficaram conhecidos os integrantes do movimento, propunham a criação de uma república separada do Império Brasileiro, a República Rio-Grandense ou República de Piratini. Movimentos nacionais. Dois grandes movimentos sociais, a partir de 1850, alcançaram o âmbito nacional, o movimento abolicionista e o republicano. Eles se desenvolveram paralelamente, mas com composições diferentes, e foram fundamentais para a queda do Império e a instauração da República no Brasil. Tanto o movimento abolicionista quanto o republicano utilizaram a imprensa e a discussão em vários níveis sociais. O fim da escravidão no Brasil, em 1888, abriu as portas para a implantação da República em 1889. O movimento abolicionista. O movimento abolicionista agregou muitos negros e pardos libertos, além de políticos, intelectuais, poetas e romancistas. Cresceu lentamente, pois sofria a oposição dos grandes proprietários das terras e de escravos. Vários passos foram necessários para a extinção da escravidão no Brasil. O primeiro foi dado em 1850, quando, sob pressão da Inglaterra, o governo aboliu o tráfico de escravos por meio da Lei Eusébio de Queiroz. Em 28 de setembro de 1871, a Câmara dos Deputados aprovou a Lei do Ventre Livre, que determinou a liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Na prática, porém, o nascido livre ficava com a mãe até completar 8 anos de idade. Então, o senhor podia decidir se libertaria a criança em troca de uma indenização paga pelo Estado ou se a manteria retida até que completasse 21 anos. Em 28 de setembro de 1885, a Lei dos Sexagenários libertou os escravos com mais de 60 anos. Essa lei tinha pouco efeito prático, pois a maioria dos escravos não chegava a essa idade. Também contribuiu para o fim da escravidão a Guerra do Paraguai, pois eram libertos todos os escravos que ingressavam no exército brasileiro. Pessoas livres que conviveram com escravos nas fileiras do exército acabaram abraçando a causa abolicionista. A tudo isso pode-se agregar a presença das ideias liberais e republicanas nos últimos anos no Império, que motivaram a criação de várias organizações, como a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, a Confederação Abolicionista e a Caixa Emancipadora Luiz Gama, além de jornais como a Gazeta de Notícias, a Gazeta da Tarde, o Cabrito, o Mulato e o Homem de Cor, que possibilitaram a divulgação da causa abolicionista. A escravidão no Brasil deixou de existir oficialmente em 13 de maio de 1888, mas a abolição não garantiu melhores condições de vida para os ex-escravos, que foram abandonados à própria sorte. Essa situação deu início a uma questão social que ainda está presente no Brasil, a discriminação racial e a enorme desigualdade social e econômica entre brancos e negros. Essa situação ocorre até hoje, ainda há muita desigualdade social. E há desigualdade mesmo entre brancos, há desigualdade social, independente se são brancos ou negros. O movimento republicano foi dominado pelos segmentos mais ricos e poderosos da sociedade e contou com pouca participação popular. Seus organizadores buscavam uma nova forma de acomodar os grupos que desejavam poder sem a presença do imperador e da monarquia.
Houve a participação de liberais que defendiam uma república democrática, mas eles foram afastados e conservadores se apossaram do poder. O movimento teve apoio também do exército brasileiro, que estava descontente com a monarquia desde a Guerra do Paraguai. O motivo desse descontentamento era a resistência do governo em abolir a escravidão e a exclusão dos integrantes do exército do processo de tomada de decisões políticas. Jornais e organizações como a maçonaria, com forte presença do positivismo, também difundiram ideias antimonarquistas. A proclamação da República em 1889 foi liderada por um militar, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, monarquista e próximo ao imperador Dom Pedro II, ou seja, a República no Brasil começou com um grande acordo entre os grupos dominantes. Período republicano. Desde as primeiras décadas da República, registraram-se no Brasil, no campo e nas cidades, movimentos sociais caracterizados por distintas motivações, formas de luta e abrangência. Movimentos sociais rurais, movimentos messiânicos, canudos e contestados. São chamados de messiânicos os movimentos sociais de conotação religiosa, cujos integrantes acreditam em um líder carismático, que identificam como enviado de Deus, um Messias, que os libertará da opressão, derrotará as injustiças e instituirá uma nova sociedade e o paraíso na terra. Em seu livro O Messianismo no Brasil e no Mundo, a socióloga brasileira Maria Isaura Pereira de Queiroz analisa uma série de movimentos messiânicos que ocorreram no Brasil desde o período colonial, como as da Cidade do Paraíso Perdido, ocorrido por volta de 1817 em Alagoas e no sul de Pernambuco, o do Reino Encantado, ocorrido por volta de 1836 em Pernambuco, o dos Satarrões, ocorrido em 1872 no Rio Grande do Sul, o do Beato do Caldeirão, ocorrido nas décadas de 1920 e 1930 no Ceará, o do Povo do Velho Pedro, iniciado nas décadas de 1940 no interior da Bahia. Entre o final do século XIX e os primeiros anos do século XX, ocorreram no Brasil dois outros expressivos movimentos rurais de caráter messiânico, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Eles foram marcados por duas semelhanças. A primeira, envolveram religiosidade, pobreza e insensibilidade política por parte dos governantes. A segunda, foram combatidos por forças policiais dos estados e pelo Exército Federal, ocasionando milhares de mortes, cerca de 25 mil só em Canudos. O movimento de Canudos ficaria conhecido por esse nome porque foi uma fazenda abandonada chamada Canudos, localizada em um arraial do Nordeste baiano, que em 1893 se estabeleceu o cearense Antônio Conselheiro e seus seguidores. Lá constituíram uma comunidade que chegou a cerca de 30 mil habitantes, agregando sertanejos de todo o Nordeste. Os moradores do arraial, a qual o conselheiro deu o nome de Belo Monte, viviam num sistema comunitário. Não havia propriedade privada e todos deviam entregar 1/3 do fruto de seu trabalho para o sustento comum. A população dedicava-se ao comércio, às atividades agrícolas e ao artesanato. As atividades religiosas permeavam o cotidiano da população. Antônio Conselheiro não aceitava as instituições do governo republicano. Considerava a separação entre Estado e Igreja Católica e uma profanação da autoridade religiosa e condenava a celebração do casamento civil. Opunha-se também à cobrança de impostos. Temendo que o poder de Antônio Conselheiro perturbasse a ordem no campo, comprometendo a mão de obra necessária para as atividades rurais, ou afetasse o resultado das eleições, os proprietários de terras e os governantes decidiram atacar o arraial sob o argumento de que os moradores de Canudos eram perigosos monarquistas. Em 1896, teve início a Guerra de Canudos, com o envio da primeira expedição das tropas militares para destruir o arraial. Essa expedição foi derrotada pelos moradores de Canudos, assim como as duas seguintes. Em 1897,
A quarta expedição do exército venceu os sertanejos. A história desse movimento ficou eternizada no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Outro movimento social rural que marcou as décadas iniciais da República, a Guerra Santa do Contestado, ocorreu entre 1912 e 1916, em uma região de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, que era disputada pelos dois estados. No início do século XX, muitos sertanejos que viviam na região estavam revoltados com as condições de opressão impostas pelos coronéis locais. A situação piorou em 1908, quando a empresa Brazil Railway Company obteve do governo uma faixa de terra de 30 quilômetros para construir uma ferrovia ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. Os poceiros que viviam nesse local foram expulsos. Em 1911, uma subsidiária dessa companhia, a Sorten Brazil Lumber and Colonization, comprou mais terras na região e expulsou mais moradores. Quando a ferrovia foi concluída, cerca de 8 mil empregados da companhia foram demitidos sumariamente. Sem trabalho e sem moradia, sertanejos e ex-empregados da ferrovia formaram uma grande população de desenraizados. Na época, circulavam pelas regiões andarilhos que eram chamados de monges. Eles faziam pregações e rezas, indicavam penitências para evitar desastres pessoais ou comunitários e até curavam doenças, de acordo com os crentes que o seguiam. Um desses monges, conhecido como José Maria, juntou mais de 20 mil sertanejos, com os quais fundou uma comunidade independente, assim como os moradores de Canudos. José Maria e seus seguidores viviam num sistema comunitário e não obedeciam ao governo republicano. A fim de expulsar essas comunidades das terras que ocupavam, os coronéis, apoiados por tropas do governo, passaram a combater os sertanejos. José Maria morreu em um desses combates, em novembro de 1912, e foi considerado santo por seus seguidores, que relembraram e passaram a encarar o conflito como o governo como uma guerra santa. Em 1914, os sertanejos controlavam um vasto território da região do Contestado. Em 1916, forças policiais do Paraná e de Santa Catarina e integrantes do Exército Nacional, utilizando todo o armamento do qual dispunham, inclusive bombardeio aéreo, conseguiram sufocar o movimento. Movimentos e organizações atuais. Os movimentos sociais rurais ocorridos no Brasil desde o século XX foram esparsos, mas incessantes. Na década de 1950, os mais expressivos foram os movimentos dos poceiros e dos pequenos proprietários em Porecatu, no Paraná, e em Trompas e Formoso, no estado de Goiás. A partir de 1955, os movimentos sociais e as revoltas no campo passaram a ter um caráter mais amplo, como a organização, em Pernambuco, das Ligas Camponesas, movimento que se estendeu pelo Brasil até 1964. Por meio de ações populares, as Ligas Camponesas denunciavam as condições precárias dos moradores do campo, bem como a estrutura da propriedade rural no Brasil, e propunham a reforma agrária. Nos últimos anos de enfrentamento contra o regime militar instaurado em 1964, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, desempenhou importante papel no questionamento da situação da terra no Brasil, organizado no sul do país. A partir de 1979, com apoio de parte da Igreja Católica, o Partido dos Trabalhadores PT e da Central Única dos Trabalhadores, o MST criticava a estrutura da propriedade da terra no Brasil e as condições de vida dos trabalhadores rurais. Ainda hoje, o MST é o movimento social mais atuante no Brasil. Uma das atividades do grupo consiste na ocupação de terras improdutivas como tomada de pressão pela reforma agrária. Além dessa exigência, o MST reivindica financiamento e assistência técnica aos assentados, para que estes possam produzir nas terras que conquistaram. O MST luta ainda pela construção de escolas próximas aos assentamentos
de maneira que as crianças não precisem ir à cidade a fim de fixar as famílias no campo. O movimento recebe apoio de organizações não governamentais e religiosas do país e do exterior, interessadas em estimular a reforma agrária e a distribuição de renda em países em desenvolvimento. Sua principal fonte de financiamento, porém, é a contribuição dos camponeses já assentados. Outra organização que está vinculada ao meio rural, mas não é somente o movimento dos atingidos por barragens. O MAB organizou-se no fim da década de 1970, quando começaram a ser construídas grandes usinas hidrelétricas em várias regiões do país. Para dar lugar à construção de barragens, milhares de famílias foram expulsas de suas terras e casas. A principal reivindicação do MAB era a indenização adequada das famílias desalojadas. Posteriormente, as famílias passaram a exigir o direito de permanência na terra. Mais tarde, a proposta ampliou-se. O movimento passou a discutir as questões da água e da produção de energia, e a integridade ambiental dos rios, da fauna e da flora. Essa discussão tem sido ampliada para os centros urbanos, pois as altas tarifas de energia são fruto de modelos energéticos implantados no país à custa de distribuição da população ribeirinha. O MAB tem montado a estratégia de juntar-se a populações urbanas, formando comitês para campanhas de redução nas tarifas de energia. Atualmente o MAB está organizado em 16 estados do Brasil. Movimentos sociais urbanos. Os movimentos sociais de caráter urbano que marcaram o período republicano podem ser agrupados em duas categorias principais: movimentos populares e movimentos ligados ao trabalho. Movimentos populares. Vários movimentos foram organizados no decorrer do século XX para demonstrar a insatisfação popular com determinados atos de governantes em qualquer nível, municipal, estadual ou federal. Um dos primeiros foi a Revolta da Vacina, que aconteceu em novembro de 1904 no Rio de Janeiro. Milhares de habitantes tomaram as ruas em violentos conflitos com a polícia, revoltados pela obrigatoriedade de submeter a vacinação. Forças governistas prenderam quase 1.000 pessoas e deportaram para o Acre metade delas. Muitos outros movimentos e revoltas esporádicos aconteceram nas cidades brasileiras durante o século XX, reivindicando melhora nos transportes, mais escolas, fim das mortes no trânsito, construção de passarelas sobre rodovias, fim da violência. Movimentos mais duradouros também aconteceram nas cidades brasileiras. Um deles foi o movimento contra o custo de vida, que teve início em 1973 na cidade de São Paulo, e chegou ao fim por ocasião do Plano Cruzado, que reduziu por pouco tempo os preços dos alimentos. Outro movimento social duradouro é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, que surgiu em 1997 da necessidade de organizar a reforma urbana e garantir moradia a todos os cidadãos. Começou nos municípios do Rio de Janeiro, Campinas e São Paulo, e depois se disseminou para quase todas as metrópoles do país. As formas de atuação do MTST variam de um local para o outro, mas basicamente se desenvolvem por meio de ocupações de edifícios abandonados. O objetivo é pressionar o poder público e permitir a ocupação desses espaços. O MTST também reivindica dos governos a implementação dos programas de moradia e acesso pela população de baixa renda e financiamentos para a compra de imóveis. Movimentos ligados à situação de trabalho. De 1889 até 1988, durante longos períodos, a greve foi proibida e até considerada crime. Em alguns momentos foi tolerada e sempre condicionada a análises do Ministério do Trabalho ou da Justiça do Trabalho. No início do século XX, as greves eram lideradas principalmente por imigrantes italianos, no Rio de Janeiro e em São Paulo, sob forte influência anarquista. Esses movimentos grevistas denunciavam as péssimas condições de vida dos trabalhadores,
as longas jornadas de trabalho, os baixos salários, a inexistência de leis trabalhistas e a exploração do trabalho feminino e infantil. A repressão aos operários, sempre dura, apoiava-se em uma legislação que permitia expulsar trabalhadores imigrantes e condená-los por delitos ideológicos, de acordo com os critérios estabelecidos pelos governantes. Com a crescente industrialização, principalmente após a década de 1950, formaram-se sindicatos e centrais sindicais de âmbito nacional, que seriam silenciados no período militar iniciado em 1964. No processo de redemocratização do país, tiveram importante papel os movimentos grevistas realizados nas décadas de 1980 em São Paulo, principalmente no chamado ABCD, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, região que concentra o maior parque industrial do Brasil e, portanto, o maior número de trabalhadores industriais. Eles questionaram não só as condições salariais e de trabalho, mas também a legislação que não permitia a livre organização dos trabalhadores e o direito de manifestação. Desses movimentos nasceram a CUT e o PT. A partir de então, os movimentos grevistas continuaram a suceder e ainda são a principal forma de luta dos trabalhadores, inclusive dos servidores públicos, considerada crime contra a segurança nacional durante o período ditatorial. A greve dos servidores, conforme a Constituição de 1988, é reconhecida como direito dessa categoria, sendo proibida apenas aos servidores militares. Todavia, ainda não há regulamentação para o exercício desse direito. Por isso, as greves dos servidores públicos são analisadas e julgadas como a dos trabalhadores do setor privado. Movimentos sociais contra as discriminações. Movimento negro. O moderno movimento político dos negros no Brasil desenvolveu-se a partir dos anos de 1930. Até então, havia um movimento baseado em organizações associativas, como clubes de recreação ou literários e sociedades beneficentes. Com a fundação da Frente Negra Brasileira em 1931, o movimento se politizou. A FNB adotou um discurso nacionalista. Destacava o caráter mestiço da população brasileira e desconsiderava os laços históricos e culturais dessa população com a África. As bases de seu programa eram a defesa da integração do negro na sociedade nacional e de classes e combate à discriminação racial, a qual se atribuía a pobreza da população afrodescendente, agregando ativistas e simpatizantes cujas posições políticas iam desde a nacionalista de direita até a socialista. A organização foi posta na ilegalidade por Getúlio Vargas em 1937. Em 1944, Abdias do Nascimento e outros militantes do movimento negro fundaram o Teatro Experimental do Negro. A significativa produção teatral do grupo tinha por objetivo desenvolver a consciência da negritude brasileira e, ao mesmo tempo, combater a discriminação racial. O grupo de Abdias propunha o resgate da cultura negra e todos os seus valores, que haviam sido violentados, negados e desfigurados. No plano da identidade nacional, o movimento procurava definir os negros não como uma minoria de origem estrangeira, mas como a maioria, como o povo brasileiro. Neste momento, procuravam se destacar as possibilidades de inserção e mobilidade social dos negros, pardos e mulatos, e a reconstrução da autoestima por meio do teatro negro e de ações como a promoção de concursos de beleza da mulher negra. Nas décadas de 1950 e 1960, inspirados no TEM, outros grupos teatrais vinculados aos movimentos negros foram criados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 1968, no entanto, a repressão do regime militar impediria as manifestações do movimento e levaria ao exílio alguns de seus ativistas, entre os quais o fundador do TEM. O movimento negro voltaria a emergir nos últimos anos da década de 1970,
apresentando significativas mudanças. O Movimento Negro Unificado, MNU, fundado em 1978, e outras organizações passaram a priorizar em sua luta a desmistificação do credo da democracia racial, negando o caráter cordial das relações raciais e afirmando que o racismo está estranhado na sociedade brasileira. A defesa de políticas públicas voltadas à população afrodescendente ganhou espaço, ferindo interesses e privilégios consolidados. Hoje, o movimento negro, com uma diversidade enorme de organizações, defende, entre outras medidas, o desenvolvimento de políticas de reconhecimento de diferenças raciais e culturais, de combate à discriminação, de afirmação dos direitos civis e das ações afirmativas ou compensatórias. Movimento das Mulheres. O movimento das mulheres no Brasil seguiu inicialmente os passos do movimento feminista internacional. Em 1918, a bióloga brasileira Berthe Lutz publicou na Revista da Semana uma carta denunciando o tratamento discriminatório dado às mulheres. Em 1919, criou a Liga pela Emancipação Feminina. Em 1921, no Rio de Janeiro, fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que lutava pelo voto, pela escolha do domicílio e pelo trabalho de mulheres sem autorização do marido. Além delas, devem ser lembradas, entre outras ativistas, pelo direito do voto, Mieta Santiago, Luísa Alzira Soriano Teixeira e Jerônima Mesquita. Graças à luta dessas mulheres, o Código Eleitoral de 1933 estendia o direito de voto e a representação política às mulheres. No Constituinte de 1934, houve uma representante das mulheres, a primeira deputada do Brasil, Carlota Pereira de Queiroz. Na década de 1930, as mulheres se fizeram presentes também nas greves operárias e na luta pelo acesso ao sistema educacional. Como os demais movimentos sociais, o movimento das mulheres também foi alvo de repressão e sofreu um refluxo durante os períodos ditatoriais de Vargas e dos governos militares. No final da década de 1970 e durante a década de 1980, porém, o movimento se ampliou e se diversificou, com a participação nos partidos políticos, sindicatos e associações comunitárias. O reconhecimento das questões de gênero evidenciou-se na Constituição Federal de 1988, que incorporou propostas apresentadas pelos movimentos feministas relativas ao direito individual e social das mulheres e no fomento a políticas públicas voltadas para o enfrentamento e a superação da discriminação e da opressão. O resultado mais visível das lutas do movimento foi a criação dos Conselhos dos Direitos da Mulher, das Delegacias Especializadas do Atendimento à Mulher, de programas específicos de saúde integral e de prevenção e atendimento às vítimas de violência sexual e doméstica. Nas décadas de 1990 e 2000, a atuação do movimento social das mulheres ampliou-se por meio de numerosas organizações não governamentais, ONGs, com abrangência nacional e local, e diversos projetos, estratégias, temáticas e formas de mobilização que incluem articulações de trabalhadoras rurais e urbanas, pesquisadoras, religiosas, negras, lésbicas, entre outras. Então, o movimento das mulheres passou por duas fases. Antes de ocorrer o movimento, as mulheres eram submissas aos seus maridos, não tinham voz e nem vez na sociedade. Após os movimentos das mulheres, elas passaram a ter voz ativa na sociedade, sendo representadas na política, tendo o direito ao combate à violência sexual e doméstica, tiveram seus direitos à educação, à saúde, conquistaram seus empregos, suas relações de trabalho no mercado de trabalho, conquistaram sua independência, houve aceitação, harmonia e valorização no lar dessas mulheres, sendo um marco para a história dos direitos
e movimentos sociais das mulheres. Movimento LGBT. O movimento atualmente denominado LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, tem como objetivos lutar contra a discriminação e conquistar direitos sociais, políticos e civis. A grande preocupação do movimento é destacar o aspecto político-social da sexualidade para superar preconceitos, estigmas e intolerância, rompendo com velhos padrões culturais. O movimento teve expressões isoladas desde as décadas de 1940, mas começou a ganhar força no Brasil em meados de 1970, com a formação de grupos politicamente engajados. Em 1978, a criação do grupo Somos e o lançamento do jornal Lampião da Esquina, no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, trouxeram um olhar político-social à discussão sobre a homossexualidade. Ainda nesse período, as artes e a mídia se apropriaram de elementos andrógenos do universo contracultural do qual fazia parte o movimento hippie. A aparência andrógena contestava, metaforicamente, não apenas os padrões machistas da sociedade patriarcal brasileira, mas também a opressão política da época. Grupos musicais e performáticos como os Tropicalistas, Zi Croquetes e Secos e Molhados dedicavam grande parte de seu repertório, figurino e performance aos temas de liberdade e da possibilidade de assumir e vivenciar os próprios desejos. Duas grandes demandas desenvolveram-se a partir de então. A partir de então, consistia-se em lutar para desvincular-se a homossexualidade da condição de doença que o discurso médico do século XIX lhe atribuíra. Em 1973, a homossexualidade deixou de ser vista como um distúrbio pela Associação Americana de Psiquiatria e em maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde retirou da classificação internacional de doenças, deixando claro que a homossexualidade não era nem doença, nem distúrbio, nem perversão. 4 anos depois, a nova classificação foi adotada por todos os países membros das Nações Unidas. Ainda na década de 1980, a mesma luta foi retomada quando se deu o enfrentamento do maior desafio do movimento, a epidemia HIV. Defrontava-se, mais uma vez, a necessidade de despatologizar a homossexualidade, que passava a ser vinculada à síndrome provocada pela HIV, conhecida pela sigla AIDS. Posteriormente, ficou demonstrado que os portadores de HIV pertenciam a variados setores da sociedade e não havia uma relação direta com a homossexualidade, pois a transmissão ocorria através do sêmen e do sangue e por meio de relações sexuais, doação de sangue e uso de seringas contaminadas. A segunda mobilização é contra a homofobia e intolerância à homossexualidade. A população LGBT é uma das mais vulneráveis em relação à observância de seus direitos humanos. Nos últimos 20 anos no Brasil, foram assassinados em torno de 2.500 indivíduos dessa população, vítimas do ódio que manifestam na forma cruel como são praticados tais homicídios. Entre as vítimas, 72% eram gays e 25% travestis. Nem 10% dos assassinos foram identificados, colaborando com impunidade, a omissão e o mutismo de vizinhos e testemunhas. Nesse sentido, uma das reivindicações do movimento LGBT é a criminalização das agressões motivadas por preconceito. Desde a primeira metade da década de 1980, o crescimento do movimento homossexual acompanhava a gradual abertura política no país. As demandas do movimento caminhavam no mesmo sentido do anseio da população por democracia, pelo fim da censura e pela liberdade do voto e expressão. Assim, na década de 1990, o movimento embarca no contexto de redemocratização do país com a proliferação de ONGs, que visavam salvaguardar os direitos básicos de grupos vulneráveis. Foram instituídas políticas públicas de prevenção e tratamentos de DSTs, e o incentivo a ações pela conscientização
do movimento acerca da necessidade de lutar pelos direitos plenos de cidadania. Na década de 2000, alguns partidos políticos passaram a incorporar às suas pautas as demandas do movimento LGBT, que são resumidamente os seguintes: o direito à vida, independentemente de orientação sexual, o direito à integridade social, refutando todas as formas de preconceito, os direitos civis, incluindo o direito ao casamento civil e à união estável entre pessoas do mesmo sexo, com reflexos nos direitos de pensão, sucessão de bens, adoção de filhos, ou seja, os mesmos direitos já garantidos aos casais heterossexuais. O direito ao tratamento médico, no qual travestis e transexuais buscam ser atendidos pelos órgãos de saúde públicos para realizar mudanças hormonais ou cirúrgicas conforme o seu desejo. O direito de revisão do nome e de sexo nos registros civis para transexuais, mais recentemente por meio de eventos como Parada Gays, organizadas nas grandes cidades. O movimento procura divulgar essas demandas e conseguir o apoio de toda a sociedade civil. A luta pelos direitos dos participantes do movimento LGBT tem, no entanto, enfrentado a atuação de grupos contrários a seus avanços políticos, como as bancadas de fundamentalistas religiosos e conservadores, o que parece ser o grande desafio do movimento para os próximos anos. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos pela atenção, pela compreensão. Fiquem todos com Deus. Tudo de bom. Até a próxima etapa do vídeo. Tchau!